Nietzsche foi um filósofo alemão cujos escritos sobre a verdade, moralidade, teoria cultural, história e significado da existência exerceram uma enorme influência na filosofia ocidental. Nietzsche acreditava que abraçar as dificuldades é essencial para uma vida plena e incentivou as pessoas a considerar a jornada de autodescoberta como uma das maiores e mais férteis buscas existenciais e descreveu isso em seus 3 estágios de autodesenvolvimento. As 3 Metamorfoses do Espírito é um dos textos mais importantes de Assim Falou Zaratustra. Logo no início do livro, Nietzsche nos mostra as transmutações pelas quais um espírito precisa passar para deixar os antigos valores para trás e criar novos, sair do niilismo negativo e chegar no niilismo ativo. Essas metamorfoses expressam também a maneira como podemos interpretar a liberdade. Conhecer a si mesmo é o primeiro passo para o sentido da existência, mas Nietzsche nos lembra que o caminho para nos encontrar não é um passeio leve, é algo sombrio e misterioso. Cavar em si mesmo, descer diretamente no túnel do próprio ser, é uma tarefa agonizante. Nós não nascemos sabendo quem somos e por isso temos que nos tornar nós mesmos. Desenvolvimento pessoal, segundo Nietzsche, é algo inevitavelmente ligado à perseverança e transformação. É somente quando enfrentamos desafios que melhoramos. Como disse Marco Aurélio, o obstáculo é o caminho, a dificuldade não é a barreira para o crescimento, é a fonte disso. Cada uma das 3 metamorfoses é uma enorme mudança de paradigma que é preciso experimentar para passar para a próxima etapa. Transformação 1. O camelo. O espírito na sua primeira forma é como o camelo, servil, reverente e submisso. Ele anseia pelo peso, pela dificuldade, porque assim pode se orgulhar da sua humildade. O camelo é forte, mas a sua força é apenas para carregar pesos. Há muitas coisas pesadas para o espírito, coisas que pesam sobre nós mesmos, como a nossa vaidade, a satisfação do apetite ou ser o centro das atenções. Um camelo exige que sejamos maiores do que nós mesmos e isso exige algum sacrifício. Nietzsche sugere que quando nos sentimos orgulhosos de nós mesmos, devemos assumir ainda mais peso para nos mostrar que não somos tão grandes assim. Começamos como camelos, pois encontramos conforto fazendo parte de um rebanho, para nos reunirmos e nos perdermos na multidão, tentando não ser notados e seguindo um caminho que já foi traçado antes. Os camelos têm aversão a correr qualquer tipo de risco ou a assumir responsabilidade por si ou pelos outros. Percorrer um caminho diferente realmente não passa pela cabeça deles. Isso os colocaria em perigo, seria tolo e desnecessário. O camelo é forte, mas ainda é servil. Sente-se livre porque é capaz de seguir ordens impostas. É resistente o bastante para sempre seguir adiante carregando os valores que lhes foram colocados nas costas. Sua felicidade limitada encontra-se nos poucos momentos em que não está servindo voluntariamente, mas entende que é assim que se deve ser, porque é apenas dessa maneira que ele sabe viver. Na busca de uma vida significativa, o camelo se torna escravo de outras pessoas. Os camelos vivem para a sociedade e para a aceitação dos outros, nunca para a própria autoaceitação ou para si mesmos. Os camelos acreditam que uma vida de trabalho é apenas como a vida é, carregando os fardos de outras pessoas e vivendo de acordo com os princípios e expectativas dos outros. A liberdade do camelo é a fuga desse mundo, de todas as maneiras que isso se mostrar possível. Mas pode chegar o dia em que o espírito percebe a falta do sentido em carregar os valores alheios. De repente, algo se desprende, algo se perde e se solta. Desnorteado, ele ruma lentamente para o deserto. Uma marcha pesada e arrastada, mas enfim, decidida. As coisas não podem mais ser como são. Algumas pessoas ficam felizes em permanecer como camelos, mas para outros, agir de forma padronizada não funciona. Para esses outros, seguir por um caminho diferente é algo que traz sentido às suas vidas. E ao se esforçar para ser mais, passa-se então pela primeira transformação, deixando a segurança e o conforto do rebanho para se tornar algo melhor. Esses camelos podem estar no caminho certo para se tornarem amargos, sem esperança, submissos ou ressentidos. É aí então que eles devem se superar novamente para se tornarem ainda mais. Lutar para se tornar um leão, uma criatura feroz, um rei, sem nada para se curvar. Transformação 2, de camelo a leão. Então surge o leão.
O espírito forte de tanto carregar pesos agora renasce como um guerreiro. Enfim desperta dentro de si uma vontade de liberdade e de rugir contra tudo o que te limita. O leão quer se ver livre dos valores e dos fardos que não são seus, que não lhe pertencem e que não lhe convêm. Então, frente a uma cultura padronizada que lhe diz faça assim, o leão responde não. Quando a sociedade lhe diz tu deves, o leão responde não devo. A recusa é o primeiro passo, é ela que cria o espaço para uma margem de manobra. Um dia nós nos cansamos de viver nas horas vagas. Um dia cansamos de fugir. Um dia algo precisa mudar e um limite precisa ser traçado. O leão ainda vive uma liberdade negativa, pois quer se ver livre de alguma coisa. Mas já é um grande passo. Ele aprende a dizer não. Então nasce a revolta. Ele quer lutar e quer vencer. Quer uma outra coisa. Começa-se o processo de destruição dos antigos valores, mas sua liberdade é regida por valores que lhe parecem opostos, e dessa forma regula sua maneira de mover-se pelo mundo. Essa é a limitação do leão. Sua autonomia ainda está muito presa aos antigos valores e corre o risco de tornar-se apenas uma liberdade do contra, caindo num círculo vicioso de negação perpétua. Sair do movimento de pura destruição seria a terceira metamorfose. Começar do zero, construir novos valores autênticos, genuínos e verdadeiros. A liberdade dessa transmutação é a destruição. Todo o cansaço se transforma em ira, raiva e esforço, e isso exige muita energia. Assim como o camelo viveu apenas para se conformar, o leão vive apenas para lutar. O leão matou o dragão, mas a sua vitória foi a sua derrota. A vitória do leão o deixa com um vazio profundo, sentado sozinho na caverna do dragão. Transformação 3, de leão a criança. A luta do camelo no deserto pode nunca levar a uma vida significativa, mas o leão percebe que também não há felicidade em lutar contra tudo. Então, para escapar do vazio, o leão tem de se tornar uma criança. Nessa transformação final, a criança é capaz de fazer seu próprio sentido de vida, de viver para si mesma, de ter curiosidade sobre tudo e todos, de ser espontânea. Um espírito infantil é vital para a felicidade, saúde e bem-estar. Quando criança, a vida não é mais uma luta ou uma batalha eterna. Ser criança nos permite encontrar contentamento. A vida é um presente precioso que pode ser aberto a cada segundo do dia. O nada que atormentava o leão e o camelo é agora uma tela em branco para nossa criatividade e é a fonte da nossa liberdade. Uma liberdade que dessa vez é real. Porque desde criança, ao redescobrir o brincar, é possível superar-se completamente, saber do que somos verdadeiramente capazes e nos tornar finalmente quem somos. Tendo proferido o não sagrado para rejeitar tudo o que veio antes, a criança grita o sim sagrado que afirma a vida. Ir de encontro com o espírito infantil será o passo que o levará para a liberdade. Ao fazer isso, a criança ganha seu próprio mundo, sem fardos ou nãos, e enfim pode criar seus próprios valores. A liberdade da criança é para prescrever a si mesma seu próprio bem e mal, é para se tornar seu próprio juiz. O aspecto lúdico desta última metamorfose faz da realidade um grande jogo, onde a conservação e a destruição não são os aspectos mais importantes. Se os valores antigos foram destruídos, então a criança é livre para a eterna criação. O espírito aqui joga um jogo onde ele mesmo estabeleceu as regras. Essa é a sua liberdade, é o seu bem e o seu mal. Jogar no mundo, apropriar-se dos aspectos lúdicos da vida, mergulhar na existência sem julgamentos ou desdém. Isso é viver. E esse é o mais inocente objetivo de todos. Eis a criança, uma roda que gira por si mesma. Afinal, após perder-se no mundo, é necessário recriar um mundo novo. Essas são as 3 metamorfoses que refletem 3 maneiras de entender a liberdade. A primeira pode ser encarada como uma forma de servidão voluntária. A grande emancipação almejada pelo camelo é apenas um reflexo de sua pequena autonomia no mundo, perseguido por encargos, pesos e dificuldades. Sua liberdade restringe-se a pequenas alegrias que conquista fazendo as vontades alheias. Seu modo de viver é conservando-se e nada além disso.
A liberdade do leão é aprender a dizer não, é revoltar-se e aprender a destruir. Sua força encontra-se na oposição. Ele traça novos limites. Sua agressividade está em desvencilhar-se dos pesos antigos e dos esporádicos traços de alegria. Mas esse segundo estágio não pode perder-se na sede de destruição. Seu modo de viver ainda não é capaz de criar novos valores, pois está pautado pelos antigos. A criança é a terceira metamorfose. Ela aprende a ouvir seu corpo, tornar-se uma roda que gira por si mesma. Ela é capaz de gerar e colocar no mundo aquilo que possui de mais autêntico. Sua força não é a de carregar valores. Seu vigor não está em destruir. A criança entra em relação com a transformação. Sua independência é voltada para a criação. Enfim, corpo e terra reunidos. Essa é a razão e a emoção. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Não se esqueça de ativar o sininho para receber as próximas notificações. Eu sou a Jaqueline Botton e você acabou de assistir um monodrama. Por hoje é só, e até a próxima.